Bom dia, minhas bonitas. Deixa eu só tirar aqui, pronto, para não ficar nada apitando, nem tocando aqui. Sejam muito bem-vindas ao nosso Café com Mel. Seja muito bem-vinda aqui para a gente iniciar o nosso cafezinho de hoje, o nosso papo de hoje, né? Nessa quarta-feira. Então, encerrando aí a série, a gente encerrou a série dos 5 As, né? Onde eu aprofundei cada um deles e expliquei. Bom dia, bom dia. Voltou, gente? Tava travado aqui pra mim. Vê se voltou. Me dá um feedback aí de vocês, por favor. Vou botar aqui o que a gente vai falar hoje. Deixar fixado só um pouquinho. Me dá um feedback aí. Por favor. Voltou. Tá bom. Então, deixa eu só fixar aqui. Como eu sugeri, né, esse bate-papo aqui sobre o filme, ó. Sobre esse livro aqui. Eu já conhecia, já tinha lido. Quando eu fui fazer a formação de Kids Coach, a gente ganha, né, esse livro também. Ou seja, é um reforço dizendo que, de fato, que está aqui tem muito valor, tem muito conteúdo, agrega muito pra gente. Primeiro que ele é baseado muito em pesquisas, né? Realmente ele é baseado em pesquisa e não é nada, né, em neurociência, através da neurociência, não é nada no achismo. Então, por isso eu realmente gosto bastante dele. E já tinha muita coisa de que eu até tinha um certo entendimento, um certo conhecimento por conta de estudar psicologia, né? Mas aqui ele traz bem focado. E o bom, a minha recomendação é que vocês de fato leiam, não ficam presos só aqui à minha resenha, aos meus comentários. Porque é baseado em pesquisa e tem muita coisa técnica, a autora traz de uma forma muito simples a fala do livro, ela traz de uma forma muito compreensível. Então, eu acredito que vale mesmo, porque chega um momento, eu estava aqui. Eu lembro que quando eu li, depois eu reli, e aí toda vez que você vai reler, tem uma outra visão, uma outra percepção, né? A sua consciência se expande cada vez mais, porque você lê a primeira vez e é aquele romper de barreiras, depois você vem aquele conhecimento, você coloca em prática, né? Às vezes nem tão exatamente como você gostaria de colocar, que aí a gente ainda está preso a alguns padrões de hábitos, de comportamento, né? Então, assim. Depois você lê de novo, você vai abrindo ali a consciência. Então, assim, é muito bom, é muito válido. E o porquê que eu resolvi falar, inclusive, sobre esse livro aqui e sugerir para vocês? Nada mais, nada menos, porque quando eu fiz a pesquisa, né? A pesquisa ainda está rolando da semana. Já se inscreveu, se você não se inscreveu, se inscreva, que realmente eu tenho ali um compilado e estudado mais para levar coisa de valor que você realmente consiga colocar em prática, que eu não fique só né, no blá blá blá, vamos dizer assim, só eu falando e vocês com um pouco de dificuldade de colocar isso em ação. A ideia é que vocês vão realmente para ação, né? Não adianta a gente só ouvir, parece que a gente só está ouvindo. A gente já tem uma sensação de que já aprendeu, que já assimilou tudo, que, tá, é só fazer isso, mas no fundo, quando você vai para a prática, você vê as dificuldades que você encontra, você vai avaliar realmente como é que você lida com a situação, como é que você se dá melhor com alguma situação. Então, nada melhor do que ir para a prática, ir para a ação, que é a hora que você realmente consegue corrigir o que tem que ser corrigido, que você consegue, você, inclusive, traçar novas estratégias, novas atitudes. É assim que a gente vai rompendo a barreira de comportamentos estabelecidos antes, inclusive desde a nossa infância, né? Porque a nossa maternidade
baseada ali no exemplo. A gente olha e a gente tem essa tendência de repetir como os nossos pais faziam, porque também a gente não estuda antes, não se prepara. Eu acredito que vai vir uma nova geração aí também que vai fazer se preparar mais, e nós estamos aqui, né, indo e preparando, e batendo cabeça, e errando, e tenta de novo, e isso tá tudo bem, porque isso também é vida real. Isso é a vida. Não adianta você achar que aí quando você tem essa consciência de constância, de que você vai cair, que você vai errar, você se desprende dessa perfeição, você se desprende da rigidez, que é o que eu vou falar hoje aqui, inclusive, tá? Desse controle, você se desprende disso, você tem uma consciência, e aí você consegue ter uma automotivação e continuar. Essa é a grande diferença nos processos. É você ter consciência que uma hora você vai dar uma escorregada novamente, que não foi porque você ou simplesmente pelo fato de você ter decidido fazer diferente. Quem dera que fosse assim, né? Só se a gente decidir já mudava, né? Quantas pessoas já decidem emagrecer, querem emagrecer, na verdade, querem emagrecer e não emagrece, porque não é só o querer. Então, não é só você querer mudar a forma como você tem reagido com seus filhos na hora da birra, não é só você ler o livro, na hora você. Não é, você precisa realmente começar agir e ter atitude diferente e escolher de uma forma bem estratégica, que é isso que eu falo muito e que eu ensino muito dentro do programa Reencontro Sem Identidade. É você saber fazer escolha diferente, é você te dar ferramentas para que você amplie sua consciência, entenda melhor o que é prioridade, mas também você vai ter que caminhar, não adianta só eu falar, tá? Então, e lá na pesquisa, voltando, do Maternidade Sem Pirar na Quarentena, que se você não fez sua inscrição, faça, né? Começa agora dia 4. Eu vi dentro da pesquisa que muita gente fala que tem uma expectativa de que eu fale sobre como lidar com birras, como você lida com comportamento desafiador, de pedidos, né? Eu tive mais de 30 pessoas que responderam a pesquisa e na grande maioria fala sobre essa questão de como lidar com o filho de uma maneira melhor, onde você possa deixar ali, construir uma criança com mais empatia, mais resiliência, com sabendo gerir melhor as suas emoções, sem navegar tanto ali. E aqui fala, então eu lembrei desse livro e falei, poxa, eu posso levar conteúdo desse livro, né? Porque ele é muito rico, junto com a minha experiência, junto com o treinamento que eu fiz de Kid Coach, junto com o treinamento que eu fiz com a Lorraine Thomas, que foi a consultora da Disney por filme Divertidamente, que ela tem a maior escola de parental, né, no Reino Unido, que ela trabalha muito com coach parental no Reino Unido. Então eu posso fazer isso aqui dentro de uma aula ali, eu não vou conseguir passar tudo, né, que eu tenho de conhecimento, muito tempo já estudando, mas eu consigo levar alguma coisa de realmente valor para vocês. Então, o primeiro capítulo aqui do livro, ele fala sobre justamente essa questão da integração da mente, da integração do cérebro, que é você saber trabalhar essa parte do seu racional com o seu emocional. Então, você integra essas duas partes da mente, né? Do cérebro, vamos dizer assim, não da mente, mas do cérebro. Você integra, fazer essa integração. Unir. Quantos de nós adultos, ou quantos adultos você conhece, já viu, que nem sabe fazer isso? Ou seja, que é na hora da emoção, deixa aquela emoção tomar conta, realmente só reage na emoção e tem reações que às vezes são, muitas das vezes, quando a gente, né, são mais negativas, porque tá tomado de raiva, tá tomado ali de ansiedade, de estresse, enfim. Então tem uma reação mais negativa, e aí não consegue
né? Que é um cenário ali desafiador, que é um cenário que desestabiliza, que te realmente mexe com a sua emoção, que tira você ali do centro e do eixo ali, né? Daquele que ele fala do rio do bem-estar, que a gente tem que navegar ali nesse centro, que é o centro que é o rio do bem-estar. Vou falar um pouco mais aqui para vocês. A Mara falou assim, falar nisso, a Mara, um beijo pra você, bom dia, você não sabe tanto que eu tô me sentindo honrada de ter você aqui. A Mara ontem me mandou uma mensagem, falou assim, eu vou colocar um despertador para estar com você de manhã. Obrigada, Mara, realmente me faz assim, me sentir mais motivada de vir, de estar aqui com vocês, de dividir. Eu sei que muitas de vocês não conseguem acompanhar logo cedo, mas eu tenho depois vocês assistem e tá tudo bem. O bom é que vocês me deem o feedback para eu saber o que foi bom, o que valeu a pena, o que fez sentido para vocês, enfim. Então a Mara falou assim, ela falou que tinha lido o livro, né? Achei muito interessante essa visão sobre o cérebro dividido. De fato, a gente tem mesmo, né? O lado esquerdo, o lado direito do cérebro. Deixa eu abrir aqui que eu fui fazendo, pontuando para eu não me perder e falar o que realmente eu acredito que vai ser importante para vocês aqui, porque o meu tempo também hoje é curto, que às 8 eu tenho atendimento. Nossa, não podia perder. Seu conteúdo sempre me ajuda. Que bom, fico feliz. Fico realmente. É aí que eu entendo que eu tô colocando algo que faça diferente na vida das pessoas e que realmente eu tenho cumprido aí o meu propósito, né? Então, assim, o cérebro da gente, vou as experiências que a gente vive, por isso que a gente fala, dentro da terapia cognitivo comportamental, a gente fala muito sobre trazer novas experiências, e para trazer novas experiências você tem que entrar em ação, viver, escolher de forma estratégica essas outras experiências que você tem que alimentar a sua mente para ressignificar, para quebrar alguma coisa que ficou ali, entende? Então, isso faz a diferença. Então, ele molda, né? Então, tudo que a gente oferece como pai, como mãe para os nossos filhos, né? A forma que a gente cria, a forma que a gente educa, ajuda, né? Vai fazer sim a diferença nessa criança. É aí que a gente vai torná-los crianças mais seguras, mais confiantes, crianças que são mais que tenha mais empatia. Então, assim, é você pensar que características que eu quero, quais são as habilidades que eu quero ver no meu filho, quais as atitudes que eu quero ver nos meus filhos. E não achem que porque eu também já sou psicóloga, que as minhas crianças que eu ouço, e aí, chega dói quando eu ouço, é assim, mas eu não dou conta. Eu falo, mãe, você nem tentou estabelecer esse padrão de comportamento ali na criança, de que você dá conta, sim, você tem que treinar, você tem que, né, se quebrar esse vitimismo ali, que eu percebo que eles vêm, e não é uma fala que é minha, e nem também do meu marido. Não é, o Leandro não tem essa fala, né? O Leandro é um cara muito voltado ali para ação, para execução, ele é perfil executor, então com ele não tem essa história de não dou conta, gente, não tem mesmo essa história de não dou conta. Se eu não dou conta, eu vou lá aprender muito assim. Então não tem. E de onde ele tirou isso? Da onde essas crianças tiraram isso? Né? Então, a gente observar ali que é algo que vem ali um pouco mais da criança, inato, ou ela observa um outro amigo, eu não sei. Ou mesmo diante de uma dificuldade, ela quer retroceder. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso para ir quebrando algumas coisas nesse sentido, né? Então ela fala muito sobre essa experiência. Então a gente, como pai, como mãe, tem essa responsabilidade de trazer experiências positivas. No entanto, gente, o olhar, ele não deve assim, eu só tenho que levar experiências positivas, sabe, você tem que, porque vão passar, as crianças vão e devem, inclusive, passar por algumas questões ali que levam à frustração, tá? Então, não confundam essa situação, porque a frustração, querendo você ou não, também é uma experiência que vai deixar seu filho mais resiliente, vai saber que entender que ele precisa, a opinião dele não é única, e que ele aprender a lidar com esse não, com essa frustração, ou seja, gerir desde pequeno essa frustração, vai tornar eles adultos mais confiantes e mais. Então, entenda que não é sobre evitar situações de desconforto,
tá? Mas é você proporcionar ambiente que ele saiba lidar com essa situação. Entende a diferença? É você que ensina. E aí, para você ensinar, e vem aquele passo que vem antes, que se você não sabe gerir, se você não sabe lidar, como é que você ensina algo que você não sabe fazer também? Foi o que eu perguntei. Quantas pessoas você já viu aí não sabendo integrar as duas partes do hemisfério cerebral, né? O hemisfério norte, ou o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, tá? Hemisfério norte, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, ok? Então, voltando, né, aqui para o livro. Então, ela conta aqui uma experiência, ela traz um exemplo de uma criancinha de 2 anos de idade que saiu com a babá, ficava com a babá dirigia, e a babá, ela teve um ataque epilético, e a babá foi para o carro, os bombeiros, a criancinha de 2 anos estava no carro, os bombeiros chegaram para socorrer, ligaram para a mãe, né, para a mãe ir lá, e chegando lá, a criança não conseguia acalmar, a mãe pegou a criança no colo, e aí começou a conversar com a criança para acalmá-lo. Qual é a primeira tendência que a gente tem como pai, como mãe, né? E aí a hora que a gente começa por isso, a gente entende assim, nossa, mas isso é que eu devo fazer, isso é que é bom. A gente começa a estudar, entender alternativas, inclusive. Ela fala, a gente vai querer distrair. Não, olha, vamos lá olhar o cachorro, vamos tomar um sorvete, vamos, né, vamos fazer outra coisa, vamos querer tirar a criança daquele olhar, daquele cenário. Só que na mente dela, ela tá assim, né? Como assim, né? Tomar um sorvete se eu ainda tô aqui assustado, cheio de emoção, não entendi nada que aconteceu, precisando de ajuda para lidar com tudo isso aqui dentro. Eu vi um acidente e eu levo de uma maneira, tomar um sorvete, gente, ela faz essa linha de raciocínio. Quer você queira, quer não, é isso que passa na mente de uma criança, inclusive de 2 anos de idade, que às vezes a gente subestima. Ela não faz uma linha, como eu já falei, uma linha de raciocínio profunda, ela não tem essa compreensão de uma forma profunda como a gente já tem, mas ela consegue fazer essa ligação. Então, a melhor coisa que a gente faz é ensinar os nossos filhos a lidar com esse momento, né? Aqui foi o momento do acidente, mas é você processe tudo isso e tenha uma experiência realmente ali diferente, para que isso não fique uma marca e vire um trauma no sentido de medo de andar de carro, de medo de ficar longe do pai e da mãe, né, de não querer ficar mais, ele quer ali ficar com sentimento de proteção que a criança tem, nós somos quem, né, a gente passa esse sentimento de proteção para eles, então a gente precisa fazer que essa criança entenda e processe tudo de uma forma diferente para poder continuar lidando com tudo que vai acontecer nessa vida. Então ela gritava assim, começa até assim, ó. Ia! Uau, uau! Era como ele falava para a mãe dele o que tinha acontecido. Ia! Uau, uau! Então foi uma forma que ele conseguiu, inclusive, expressar o que ele estava sentindo, como ele viu o que aconteceu. Então, o Iá era a babá, que era Sofia, Iá, né? Fica o Iá aí no final. E o Uó era a sirene do carro do corpo de bombeiro. Era como ele, né? Ambulância. Então ele conseguiu, ou seja, ficou ali marcado mesmo. Você vê que aquilo ali já ficou marcado e registrado, o barulho da sirene, né, a cena de tudo como aconteceu, aquilo ficou ali um registro de memória na mente dessa criança. Tá? Então, como é que a gente faz? Não é que a gente vai tirar esse registro dessa memória, mas a gente vai ensinar essa criança e os nossos filhos a lidar diferente com essas experiências negativas, que a gente não tem um controle, que vão acontecer em algum momento da vida deles. Essa é a grande diferença, não é você evitar esses acontecimentos, mas você ensinar eles a gerir e compreender e processar isso de uma maneira diferente, ok? Posso seguir aí? Vocês estão indo, estão me compreendendo? Então, e aí a hora que ele fala sobre essa integração da mente, que é você integrar uma experiência racionalizando com essa emoção, né? Não o lado esquerdo
Lado esquerdo, né, gente? Vamos lá. Essa racionalização, né? Então, é o lado que a gente ali a gente processa e racionaliza. O lado direito é o lado onde a gente sente as nossas emoções, é onde estão mais os nossos sentimentos, aqueles sinais não verbais, né, que a gente não consegue processar, que a gente já, de uma forma ali impulsiva, demonstra, né, com uma expressão, enfim, já está ali. Então, esses são os dois lados. A ideia é que você faça essa conexão desses dois, né? Que é onde ele fala a integração é justamente isso. Pegando aqui, voltando aqui. E aí é justamente nesse momento, na hora que a criança tá imbuída ali de uma birra, de um ataque de fúria, de uma agressividade, que é o que eu ouço muito, né? Eu tô aqui indo, porque 8 horas eu tenho atendimento. Então eu não posso me perder, porque eu poderia falar muito aqui sobre isso. Por isso que eu vou me atentar bem aos pontos que eu coloquei aqui para eu não me perder, tá? E não ficar. Então, que a gente está ali vivendo uma experiência que está desconfortável para a gente como pai e como mãe, que a gente inclusive não sabe lidar, que a gente não sabe como fazer para acalmar essa criança, né? É por isso também conhecida como essa parte de desintegrou. Então, a mente desintegra uma parte que você racionaliza com o sentimento, também é chamado, né, claro, de desintegração, e aí é preciso fazer essa parte de integrar. Então, o maior segredo disso tudo, o maior segredo desse livro, ele fala que a gente precisa ajudar essas partes a trabalharem juntas, se integrar, né? Integração pega partes diferentes da nossa mente, do nosso cérebro, para ela trabalhar junta. Não só deixar o lado direito trabalhando, que é só ali na emoção, nem só o lado da racionalização, o lado esquerdo trabalhando, que é racionalizando e querendo lógica em tudo, né? A Mara falou assim: acho que nosso modelo de educação negligencia muito a parte emocional do cérebro, né? Sim, com certeza, né? Isso não foi bem trabalhado por uma questão de falta de conhecimento, o nosso modelo de educação, o que a gente vivenciou, o que nossos pais vivenciou, né? Então, às vezes a gente faz algo querendo ensinar algo positivo para os nossos filhos, mas por falta de conhecimento a gente acaba levando eles para uma experiência e um modelo que não é o mais adequado para poder gerir isso tudo, tá? Então, dentro da psicologia de desenvolvimento, né, tudo que acontece conosco, tudo que acontece com a gente, quando a gente estuda, por exemplo, uma música que você ouve, um livro que você lê, as pessoas com quem você convive, tudo isso, por exemplo, né, que a gente tem, as emoções que a gente sente, eles têm ali e afetam profundamente, eles têm uma influência direta na forma como o nosso cérebro se desenvolve. Isso tem sim, porque a gente vai alimentando, como eu falei, alimentando de experiências. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Né? O meu público é muito mais mulher. E eu trabalho literalmente para mulher, porque eu vejo que a outros lados que são homens e não vejo eles com essa culpa. E comecei a fazer uns questionamentos. Por que eles não se mas se quebrar esse padrão em mim também. Então, claro que tem alguns momentos eu já não sinto mais essa culpa. Eu ressignifiquei a minha maternidade e é isso que eu espero que você consiga fazer também. Sabe, não tem coisa melhor. A maternidade ela é difícil, todo voltando aqui para o tema, né, do livro. Então, acima da nossa arquitetura cerebral aqui da nossa mente, né, e que é igual para todo mundo, o nosso temperamento inato, como eu falei até
como que você fica falando essa de dentro da minha casa não é exemplo, que ele fala assim, é só no exemplo, é só no exemplo. A gente nega, inclusive, a hora que vem muita culpa em cima da mãe, você tem isso tudo, né? E não é, ela também tem ali um comportamento inato dentro dela, tá? E a gente desenvolve nela, ela ter a ciência, tá? Então, isso aqui, quando se conversa muito sobre as emoções, sobre o que a criança está sentindo, a gente dá esse espaço ali de experiência, restabelecer ali outras conexões, outras observações. Quando essas crianças falam, né, sobre sentimentos, a gente desenvolve nelas uma inteligência emocional que faz com que elas compreendam melhor tudo. Gente, eu tô vendo que meu tempo tá mais curtinho aqui, eu vou passar para o ponto aqui, que esse tema aqui a gente poderia fazer mais em 1 hora, mas hoje eu não tenho essa 1 hora. Então, eu vou passar para um ponto aqui que ele fala que eu acredito que é bem importante eu deixar de falar para vocês. Primeiro, a gente precisa entender que as crianças estão com o cérebro em desenvolvimento, tá? Essa integração, esse desenvolvimento emocional e cerebral aí, ele vai até torno ali dos 21 anos, 20 e poucos anos. Então, a gente vai ter que lidar com essa imaturidade emocional dos nossos filhos até essa idade. Então, entenda isso, acolhe, expande seu coração de amor, como eu falei ontem, para acolher essa criança por muito tempo ainda, tá? E vamos lá. Ele fala que tudo, né, começa na nossa experiência, que pais ou outros cuidadores oferecem e estabelecem a base de integração de saúde mental. Ou seja, a base somos nós ou com quem eles interagem. Então, olhem para você, não deixa de você fazer esse cuidado primeiro. E aí é o que eu quero finalizar aqui com vocês, que ele fala que a gente precisa navegar no fluxo de uma água, como se a gente navegar uma imagem aqui assim, ó. A gente precisa aprender a navegar aqui, ó, nesse meio aqui, tá? Nem tanto perto do caos, nem tanto perto da rigidez. Mas, ó, a gente vai encostando aqui perto dessa margem, ora a gente vai encostando aqui perto da margem da rigidez, e ora a gente, inclusive, vai batendo lá e batendo aqui e sem saber entender bem o que acontece, né? Então, o que ele fala? O que é esse caos e o que é essa rigidez? Eu vou falar aqui, vou ler um pouco para vocês. O que é? O caos é que é a total falta de controle, ou seja, é aquela permissividade, é aquela coisa, deixa, é só uma criança, vai, não, e aí eu vou falar para a criança e para você, tá? Não, mas eu tô tão cansada, mas olha, mas aí não tem disciplina de nada na sua vida, não tem controle de nada, né? Porque tá ali sem controle nenhum. E aí tem o outro extremo, né? Aqui a gente está falando das extremidades, que é o controle rígido, né? A rigidez é o extrema, o controle, é aquele controle que a gente quer tudo. Ou a gente está navegando muito próximo dessa margem da rigidez, querendo o controle de tudo, ou a gente está navegando muito próximo à margem ali do caos, que é, ou seja, é sem controle, é sem nenhuma linha de orientação. E a gente precisa aprender navegar ali no meio, em águas calmas. Claro que é uma utopia eu falar para vocês que é possível navegar sempre ali, sem que hora a gente bata lá num caos, sem que hora a gente bata numa rigidez, mas a gente tem que ter essa consciência que a gente vai bater. Lembra que eu falei? Quando eu tenho essa consciência que eu vou bater lá, é a hora que eu me coloco, entre aspas, à prova para saber se eu sei lidar melhor. Para saber se eu sei de fato gerir essa minha emoção e esses sentimentos. É a hora que eu preciso fazer a integração da mente uma com a outra, né? Então, quando a gente se afasta, né? Na verdade, quando a gente se aproxima de uma dessas duas margens aí, afastando ali desse centro, a hora de nem da nossa saúde, nem da nossa saúde mental e nem da nossa saúde emocional. Então, é a hora dos adoecimentos, é a hora que vem as doenças psicossomáticas, ou a hora que as emoções ali você não gere tão bem, e aí o corpo somatiza, e aí você fala, ok, você não está me ouvindo, não está dando ouvido para as emoções, então eu vou
vou somatizar aqui para uma doença, e aí a hora que você vai dar ouvido, porque a gente tem essa tendência de só ouvir aquilo quando traz alguma dor física ali, não só física, né, que é uma doença, um diagnóstico ali, que não fala que é emoção, que não fala que a gente tem uma facilidade de aceitar mais, a gente tem isso, né, então, finalizando, já indo para finalizar aqui com vocês, a ideia é que você aprenda e tenha consciência de que existe esse controle demais e essa linha do solto demais, né? Que é do caos. E o que você precisa é conseguir caminhar ali, é entender que naquele momento de raiva, não vai funcionar só se eu gritar com essa criança. Isso não vai funcionar porque, na verdade, quando a gente grita, quando a gente tem uma atitude mais agressiva ali com a criança e depois vem aquele sentimento de arrependimento, de caramba, eu não deveria ter feito isso, porque vem uma consciência de que você já sabe que não é, que as experiências que você proporciona fazem total diferença, né? Por isso vem tanta essa culpa, mas é você entender que você precisa estabelecer outras tentativas, novas experiências, é você tentar e saber que em algum momento você vai gritar de novo e você retoma. E aí você vai fazendo esse movimento de mudança interna aí sua para que você consiga levar seu filho para novas experiências. E se você percebe que você está navegando em uma dessas pontas, mais perto dessas pontas, eu te pergunto, o que você pode fazer a partir de hoje para vir e navegar mais ali no centro, nesse fluxo para que você tenha saúde mental e emocional. Aqui fala, né? Uma pessoa com mentalmente e emocionalmente saudável, adaptável, estável, capaz de compreender a si mesmo e ao mundo ao seu redor. A poderosa prática da abordagem da integração nos permite enxergar muitas formas nas quais nossos filhos ou nós mesmos vivenciamos o caos e a rigidez devido ao bloqueio de integração. Então, se eu posso dizer hoje para vocês, deixar uma mensagem, comecem, façam essa observação em quais das margens você tem navegado mais perto e o que você pode fazer de diferente para poder começar a quebrar esse padrão. Sim, é possível, sim, acredite. E se você gostou de um pouco do que eu trouxe do primeiro capítulo aqui para vocês, apesar de ter sido mais corrido, aqui ele vai detalhando muito mais, mas essa é a grande mensagem. Façam a sua inscrição para a Semana da Maternidade Sem Pirar. Lá eu vou aprofundar, o momento lá vai ser maior, mais longo. Eu vou conseguir falar muito para vocês consigam colocar em prática. Espero amanhã vocês aqui, 7h25. E se fez algum sentido, se alguma coisa que eu falei aqui para vocês já vai no dia de vocês, não deixa de compartilhar essa live com alguém, uma mãe que você sabe que vai precisar, uma amiga, né? Tem um aviãozinho aí embaixo, compartilha com alguém uma mensagem boa. De esperança aí pra gente, né? E que se você não conseguiu assistir, depois tudo fica salvo lá no meu canal do YouTube, todas essas outras lives que eu tenho feito. Todos esses